Começou! Boa tarde pra você, tá começando agora a Bendita Hora! Olha que beleza, mais uma semana, mais um programa repleto de informação, é isso mesmo, ó. Bendita Hora, o melhor programa da tarde brasileira, o melhor programa porque só vem gente inteligente aqui. Deixa eu te dizer, ó, nessa semana muito especial pra todos nós, semana da padroeira, hein? Semana da padroeira do Brasil aí, tá vendo? Ó, eu quero começar o programa hoje falando sobre o seguinte, eu queria antes da gente falar da inauguração da Vila Reencontro, viu? Da Vila Reencontro. Acho importante que vocês saibam o que é essa questão da Vila Reencontro. Na região do Pari, aqui em São Paulo, né, há um projeto que está entregando moradias modulares para o sem-teto da região. Sabia que são casas para mais de 100 famílias, que é uma ação efetiva e de esperança, gente, para enfrentar um dos problemas maiores que nós temos no Brasil, os problemas que é justamente a falta de moradia, as pessoas em situação de rua, né? Eu achei importante a gente lembrar que a Prefeitura de São Paulo está ampliando esse projeto que vai atender inúmeras regiões da cidade. Começa ali no Pari, mas vai por toda a cidade. A falta de moradia não é um fenômeno apenas de São Paulo, mas do Brasil e do mundo. Grandes cidades, várias cidades, grandes cidades têm esse mesmo problema, né? E a gente vê essa iniciativa aqui de casas que são oferecidas, iniciativas como essa que devem ser multiplicadas. Nós da Rede Vida, a gente faz questão, mas questão mesmo de divulgar essas ações que valorizam a vida, valoriza a dignidade humana. Então, parabéns aos envolvidos, parabéns à Prefeitura de São Paulo. Dito isso, quero falar para você que hoje aqui nós vamos ter dois assuntos muito interessantes. No começo, a gente vai falar sobre reumatismo. Atenção, reumatismo. Algo que atinge muita gente fala que tem reumatismo, às vezes não tem também, eu vou perguntar para o doutor. E depois a gente vai falar sobre a vida de universitário. Essa vida de universitário, as preocupações que os pais, né, principalmente os pais e as famílias também passam nessa época em que o jovem vai para a universidade, aí para a faculdade, tá bom? Principalmente essa coisa de ir para outra cidade estudar, né, gente? Ó, então, prepare seu café, a gente no sofá. Começou! Bendita Hora! Gente, a gente começa aqui o programa falando sobre reumatismo. Antes da gente conversar, acompanha esse VT. Depois a gente vai conversar aqui com o doutor. O reumatismo é um termo genérico que se refere a um conjunto de doenças que afetam o sistema músculo-esquelético, causando dor, inflamação e limitação dos movimentos. Existem mais de 100 tipos de reumatismo, como artrite, artrose, fibromialgia, gota, lúpus, entre outros. O reumatismo pode afetar pessoas de qualquer idade, sexo ou estilo de vida, mas é mais comum em idosos, mulheres e pessoas com histórico familiar da doença. O diagnóstico do reumatismo é feito por meio de exames. Mas qual o principal objetivo do tratamento? Quer saber mais sobre o assunto? Acompanhe agora o Bendita Hora. E eu estou recebendo aqui para a gente conversar sobre esse assunto o Dr. Fábio Genning, né, doutor? Genning, sim. Muito obrigado, doutor. Obrigado pelo convite, Padre Juarez, a Rede Vida. E eu estou aqui falando em nome da Cidade Paulista de Reumatologia. Olha, obrigado pelo convite. Mas muito obrigado mesmo. Doutor, eu quero falar, é muito importante, eu acho muito importante essa atitude de vocês médicos de vir à televisão, porque prestar um serviço, é um serviço público, sabia? Porque às vezes, né, uma informação abalizada, uma informação fundamentada pode mudar a vida de alguém. Então, muito obrigado, né? Eu sei que é difícil sair do consultório, sair do hospital, vir aqui, mas muito obrigado por isso. A gente que agradece. Doutor, essa é a questão de reumatismo. Muita gente fala, eu tenho reumatismo, eu sofro de reumatismo, às vezes por causa de uma dor. O que é o reumatismo mesmo? O nome reumatismo é um conceito que já é um pouco antigo. Hoje em dia a gente sabe que existem doenças reumáticas. Ah, entendi. É melhor definido como doenças reumáticas. Que são doenças que afetam, em geral, o aparelho locomotor, ou seja, junta, articulação, osso, músculo, também o sistema imunológico. Então, como o próprio vídeo falou,
são as artrites, artroses, gota, lúpus, a fibromialgia, a própria osteoporose, que é a diminuição de massa óssea. Então, todas essas doenças são doenças reumáticas. Isso, são doenças. O médico, geralmente especialista, é um reumatologista. Reumatologista, isso. É uma especialidade relativamente nova, se comparado com as outras especialidades. Sim. Então, as pessoas leigas geralmente não conhecem a especialidade da gente e só conhecem quando são encaminhadas. Porque a pessoa nunca fala assim, hoje eu vou num reumatologista. Não. E, na verdade, a gente cuida de todas essas... A gente fala das dores que não sejam cirúrgicas, traumáticas. Sei. Né? Então, as dores... porque é uma especialidade que tem várias interfaces. Sei. Porque as doenças reumáticas, elas podem afetar outros órgãos também. Como os rins, coração, pulmões e sistema nervoso. Então, a gente tem uma interface com as outras especialidades, né? Sei. Clínicas e também cirúrgicas. Então, na verdade, em algum momento da vida, a gente vai ter uma dessas doenças reumáticas. Sim. Provavelmente, em algum momento da vida você vai precisar. E outro aspecto que também a gente precisa desmistificar é que reumatismo, doença reumática, é de pessoas idosas, de velhos. Isso mesmo. Não é. Porque era uma coisa mesmo, mais uma visão que era eu acho que é bem equivocada, mas assim, isso é mais coisa para velho e tal, né? Não, hoje em dia a gente sabe que existem várias doenças que afetam jovens, né? Inclusive também crianças, doenças reumáticas. E essas doenças, muitas vezes, elas são até mais graves do que as que afetam os pacientes mais idosos. Olha que interessante. Então, a gente precisa ficar atento, porque muitas vezes o diagnóstico ele é prorrogado, ele é adiado, por falta de uma avaliação especializada. Geralmente, a doença reumática ela vai ser notada a partir da dor. É um dos sintomas principais. Um dos sintomas principais das doenças reumáticas é a dor, principalmente a dor no sistema musculoesquelético, que pode ser na articulação, que pode ser nos músculos. É o sintoma que chama atenção. É o que leva a pessoa, de repente, a procurar um médico. Eu estou com um problema, eu vou procurar um médico. Mas ela pode se apresentar por várias outras formas, com lesão de pele, lesão de pele, no olho. Lesão de pele? Tem várias doenças autoimunes, por exemplo, a mais conhecida é o lúpus. O lúpus. Né? Sei. Começa pela pele, muitas vezes que são manchas que pioram com o sol. Sei, é isso. Então, as vasculites, que a gente chama, que são inflamações de pequenos vasos que afetam a pele. A própria esclerose sistêmica, que é uma doença autoimune que o reumatologista trata, que também começa com espessamento da pele e, às vezes, com placas Isso é coisa do reumatologista? Do reumatologista. Porque é uma doença reumática. Uma doença reumática. É uma doença reumática porque ela afeta tanto o aparelho locomotor e também o sistema imunológico. Que interessante. Porque você mesmo está se agredindo, né? Sei. Ô, doutor, geralmente existe uma outra coisa que os médicos às vezes perguntam, a gente vai fazer exame de coração, eles falam, na infância teve reumatismo e tal, que diz que de repente pode... O que é essa coisa? Sim, isso é uma boa pergunta, porque até algumas décadas atrás a gente só conhecia a febre reumática. Febre reumática. O que era reumática? Uma doença, um tipo de artrite, uma doença reumática, que ela é provocada por uma infecção de garganta. Uma infecção comum de garganta, simples ali? Pode desencadear um processo autoimune inflamatório que vai inflamar as articulações, pode dar lesão de pele e também da válvula do coração. A válvula do coração. Por isso. Então, era uma coisinha simples que virou, de repente... Que era conhecido como reumatismo no sangue. Reumatismo no sangue, Porque existe um marcador no sangue que pode ajudar a gente no diagnóstico. Mas isso aí todo mundo tomava bezetacil e não tinha o diagnóstico. Sei. Mas de vários anos para cá a gente consegue dar o diagnóstico. Se a pessoa teve ou não. De cada doença reumática específica, a gente consegue dar nome para essa doença reumática. E a maioria das vezes não é febre reumática, não é febre reumática. A gente não tem quase observado casos, né, de febre reumática, até porque
porque você logo identifica a infecção de garganta na criança, no adolescente e trata com os antibióticos. Mas era a doença que era mais conhecida como reumatismo. Reumatismo. Que o pessoal ficava... E aí, geralmente, dava um problema cardiológico mais tarde, né? Isso, que é o que é mais temido, né? Porque ele inflama as válvulas do coração e com isso depois você pode ter uma valvulopatia, que é uma alteração de válvula que pode levar até a necessidade de uma troca cirúrgica. Aquela válvula, deslocar. Agora, é interessante porque... E só um detalhe, é porque a febre reumática, ela aparece entre a infância e a adolescência. Ah, tá. Ela nunca se inicia depois dos 16 anos, 18 anos, como o primeiro episódio. Mas a gente não tem dor de garganta, inflamação de garganta depois dessa data? Porque daí já as bactérias são diferentes e a reação do corpo já é diferente, como é na criança e no adolescente. Então, existe essa diferença. Então, se você não teve nessa fase da vida, dificilmente você vai ter, você não vai ter depois, iniciando o processo depois dessa idade, dessa faixa etária. Ô, doutor, então, na verdade, o que são diferentes formas de... Não é reumatismo, mas de doenças reumáticas. Doenças reumáticas, muitas doenças, inclusive a fibromialgia também, Inclusive a fibromialgia. Que é uma sensibilidade maior à dor, não é? Isso, que é uma alteração, né, do controle da dor, do controle central da dor. Falando isso a grosso modo. Sei. Mas ela envolve vários outros sintomas, como distúrbio de sono, fadiga, formigamentos, e pode vir também associado com outras doenças que são inflamatórias e autoimunes. A fibromialgia não é inflamatória nem autoimune. Sei. Você pode vir junto com outra doença, ou alguma doença, por exemplo, doenças da tireoide, diabetes, então ela pode vir associada com outras doenças. Jesus, mas o senhor tem muito trabalho, então, pelo amor de Deus, porque eu vou te contar uma coisa. É muita coisa. Doutor, o senhor toma café? Tomo café. Toma café, isso Vamos mesmo. tomar um café. Gosto muito de gente que toma café. O senhor toma café sem açúcar ou com açúcar? Sem açúcar. Que pena, doutor. O senhor toma café sem açúcar. Eu falo que as pessoas que tomam café sem açúcar são um pouco mais evoluídas. Ou se sentem mais... Não é isso. É questão de saúde. Saúde, né? Tirar o açúcar. É um VT agora que fala um pouco dos exercícios para aliviar essas dores dessas doenças reumáticas. Veja só. Trabalhos mostram que muitas pessoas com reumatismo podem participar seguramente de programas de exercício regulares, procurando alcançar uma melhor condição aeróbica, aumento da força muscular, da resistência e flexibilidade, facilitando tarefas do dia a dia, como caminhar, se abaixar e cuidar dos afazeres domésticos. São indicados também alongamentos, que são exercícios suaves e devem ser praticados diariamente, condicionamento muscular, força e resistência. Estes são mais vigorosos e devem ser feitos em dias alternados. Eles são indicados para um aumento da quantidade e qualidade do músculo, trabalhando com cargas e resistências crescentes. Condicionamento aeróbico. Estes incluem atividades que usam os músculos do corpo de modo rítmico e repetitivo, melhorando o coração, pulmão e função muscular. Exemplos deste tipo de exercícios são caminhar, dançar, natação, hidroginástica ou ginástica aeróbica, sempre de baixo impacto. Fique atento e busque sempre a orientação de um profissional. Eu ia começar a falar com o senhor sobre isso. Essa questão do tratamento para essas doenças reumáticas. Cada uma, então, são diferentes, cada uma tem uma certa indicação. Sim, então, quando se tem qualquer um desses sintomas que a gente falou, ou uma suspeita diagnóstica de doença reumática, que muitas vezes pode ser encaminhado do cardiologista, do dermato, do neuro, dos ortopedistas também, que olha, não é para mim, não é traumático, não é cirúrgico, provavelmente tem alguma doença reumática junto. São encaminhados para a gente ou o paciente chega direto. Então, o mais importante é uma avaliação, né, clínica, examinar as articulações e para o tratamento você tem que dar um diagnóstico. Então,
Para tratar, um bom tratamento começa com um diagnóstico correto, né? E o reumatologista é esse especialista que vai dar o diagnóstico correto para poder direcionar o tratamento. Até porque cada doença reumática você tem um tratamento específico. Né? Seja com exercício físico, de fisioterapia, seja com medicações que são imunossupressoras, com os anti-inflamatórios e por aí vai. O doutor, agora, a gente tem uma impressão de que essas doenças reumáticas, praticamente, elas não têm uma cura. Parece que tem só um acompanhamento. Tem curas para essas doenças reumáticas? Depende do diagnóstico. Algumas doenças têm cura, você consegue fazer com que ela trate e a doença não volta mais, mas a maioria são doenças crônicas que tem que ser um acompanhamento a longo prazo. Em algum momento, elas podem recolher, que a gente chama de remissão. Sei, ou seja, mas não curou. Não curou. Ela está lá, mas adormecida. Latente lá. Latente, adormecida. Então a gente fala em remissão. Né? E várias dessas doenças, hoje em dia, com os tratamentos que a gente tem, com os métodos diagnósticos, a gente consegue fazer a remissão. Quanto mais cedo se diagnostica e se começa a tratar, a possibilidade de você recolher a doença, dela ficar latente, é bem maior. Não incomodar? Não incomodar. Mas o paciente tem que ter em mente que pode ser uma doença pro resto da vida, assim como é a hipertensão, como é o diabetes. Ele vai conviver com isso. O colesterol elevado vai conviver com isso. Claro que a gente vai tratar para controlar os sintomas, para que ela fique o mínimo de atividade, de sintoma, ou até zere mesmo os sintomas, para que o paciente fique de bem com a vida. O senhor falou, o senhor citou no início, falou da esclerose... Esclerose sistêmica. Que é diferente da esclerose múltipla. Isso, é diferente da esclerose múltipla. A gente chama de esclerose sistêmica ou esclerodermia, que é uma doença que tem uma manifestação principal pela pele, pelo espessamento cutâneo, mas que, como você vai espessando, os tendões vão também encurtando e dá repercussão articular. Entendi. E é uma doença que também pode acometer pulmões, os rins, sistema nervoso. Então, a gente tem que ficar monitorizando esse paciente, pulmão, coração, rim. Mas é uma doença de difícil diagnóstico. É uma doença que, na fase inicial, um pouco mais difícil, mas o especialista é treinado para dar esse diagnóstico. Né? E a gente tem critérios clínicos e também de métodos diagnósticos que ajudam a gente a diagnosticar mais cedo. E a gente consegue, então, controlar, fazer com que esses sintomas fiquem menos, progridam menos e que incomode menos a vida do paciente. A esclerose múltipla, ela é mais uma doença neurológica. Neurológica, isso. Que é diferente. É uma doença autoimune também, mas é mais um neurologista que trata. Apesar de que o reumatologista muitas vezes tem que fazer o diferencial do que é uma esclerose sistêmica do que é alguma outra doença reumática, né? Agora, doutor, tem fatores de risco associados assim ao desenvolvimento dessas doenças reumáticas? Como você disse, você pode desenvolver... No geral, assim, quando vem perguntar o que eu posso fazer para prevenir doença reumática, e aí eu vou falar de tanto doença que é autoimune, que são as doenças do próprio corpo agredindo, quanto as doenças degenerativas. Primeiro, exercício físico regular. Isso é importante. Manter o peso corporal dentro do aceitável, do satisfatório, e evitar cigarro. O tabaco. Então, essas três principais, e claro, que uma boa alimentação também. Dormir bem. Sempre eu falo assim, até a Santíssima Trindade: comer bem, dormir bem e exercício. E exercício. Isso. Pronto, se fizer isso, tá ótimo, tá ótimo. E aí, às vezes, as pessoas vão no consultório e elas saem com uma receita de exercício, de mudar a alimentação e tentar fazer higiene do sono.
E aí, mas é só isso, isso? quer dizer, é a receita... Se você né? tivesse feito isso... É o melhor remédio que tem. Então, assim, isso eu estou falando, claro, no geral, de doenças reumáticas para você prevenir. Mas a gente sabe que existe também o fator hereditário, existe o fator ambiental. Ah, isso é que às interessante. vezes você tem. Algumas doenças reumáticas têm esse fator hereditário? Tem fator hereditário bem forte, que quando você tem alguém da família, a possibilidade do descendente aumenta, muitas vezes, até de 10 vezes de ter a doença também. O pessoal geralmente fala assim, meu pai, minha mãe teve artrite, eu acho que eu vou ter também, né? Aí você tem que saber que tipo de artrite. Que é diferente também. Que é diferente. Porque você tem as artrite artrite reumatoide, que é uma artrite mais comum, que ela é autoimune, mas você pode ter uma artrite por gota, que é por deposição de ácido úrico. É considerado artrite também? Isso, é uma artrite. De gota? Que mata a gente de dor, é verdade. E nada mais é do que uma artrite, né? Interessante. Provocada pelo ácido, precipitação do ácido úrico na articulação. E geralmente é Começa pelo membro inferior, pelo pé, tornozelo, e se a pessoa não tratar, ela começa a cometer as outras articulações. E também tem artrite por infecção, que pode ser infecção de bactéria, às vezes até por tuberculose também pode também acometer as articulações. Então, existem vários tipos de artrite, né? Interessante. A pessoa fala, geralmente quando você fala de artrite, você fala de artrose. E essa diferença é grande. É grande, sim. A artrite é um processo puramente inflamatório. Você tem uma inflamação, geralmente é de dentro para fora. É o próprio corpo reagindo e inflamando a articulação. Já a artrose, que hoje em dia mudou de nome, o nome mais técnico é osteoartrite. Nossa Senhora, não sabia, tinha mudado também. Mas é a vulga artrose. É um processo mais degenerativo, de desgaste da cartilagem, do osso que vem em torno daquela cartilagem, que pode estar relacionado com a idade, com sobrecarga e também fatores hereditários. Osteoartrite. Osteoartrite. É bom já saber pra gente parecer que então, é diferente da artrite pura, mas que é o processo inflamatório sozinho. Principal. Esse aí, de repente, ou ele é provocado, ou é por causa do tempo também, que acaba acontecendo. Doutor, os dedos, aqueles dedos bem cheios de nódulo, aquelas bem, que vai, aquilo o que é? Bom, tem várias doenças, pode ser uma artrose, uma osteoartrite, mas também pode ser uma artrite reumatoide, pode ser a própria esclerodermia pode dar uma mão também deformada. As outras artrites, como a artrite psoriásica, que é uma artrite relacionada com a psoríase. Com a psoríase? Sim. Tá brincando. Porque a psoríase é uma doença autoimune. Autoimune, né? É verdade, né? Até 40% dos pacientes com psoríase podem vir a desenvolver uma artrite. Então, sim. A psoríase que a gente acha que é uma escamação na pele, isso, que não tem nada a ver com a articulação, e aí a pessoa começa a ter inflamação nas juntas. Aí chega pra gente... E aí qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo, ela pode acometer as mãos, e também é uma doença que pode afetar a coluna, principalmente a coluna lombar. Você tá brincando. Gente, a coluna. Sim. E a pessoa começa a ter dor nas costas. Dor nas costas, que foi... que é uma dor inflamatória. A gente consegue já na conversa... Já perceber. Porque é uma dor que o indivíduo amanhece com a dor, melhora durante o dia... E aí depois, quando ele deita, ele piora. Que é diferente de uma dor mecânica. Que ela aparece no final do dia, com esforço. Não, imagina o senhor fazendo uma consulta, você vai examina, logo você vê na pele, você fala, opa, você já vai ficar atento. Sim. Não, aí quando você tem o sintoma que é característico com a doença de pele já diagnosticada, você não vai precisar de nenhum outro exame para dar o diagnóstico, sim. Então, é só uma consulta
com especialista, com reumatologista Gente, que eu não está achava que a treinado. reumatologia era tão interessante. É bem amplo, é bem amplo. Muito interessante. Gente, só a última pergunta que eu vou fazer para ele. Questão de, já tinha falado, mas isso não está restrito às pessoas mais velhas. Jovens podem desenvolver. Não, pelo contrário, isso aqui a gente tem que chamar a atenção que os indivíduos mais jovens são os que mais demoram a ter diagnóstico. Olha aí. Porque acham que ele começa a ter aquela dor na coluna, é porque eu fiz um esforço maior, é porque eu corri, é porque eu fiz academia, e aí vai levando, toma um anti-inflamatório, e é uma doença, né, reumática que tem tratamento. E essas doenças são abaixo de 40 anos de idade, quer dizer, indivíduos jovens. Por exemplo, a artrite reumatoide, ela começa, assim como o lúpus, na idade de 20 até 40 anos, é a idade que mais os indivíduos começam a apresentar essas doenças. Então, é a faixa etária que a gente precisa ter mais cautela, até porque as doenças autoimunes, que são as mais graves, né, elas aparecem nessa faixa etária. Já nos indivíduos mais idosos, você pode ter as doenças autoimunes, mas o que é mais comum são as doenças de desgaste degenerativo, são as osteoartrites, a osteoporose, a lombalgia mecânica, que é por conta de sobrecarga, de coluna, alterações degenerativas e por aí vai. Então, já na faixa etária, a gente já consegue, né, agrupar várias doenças. E aí você vai, tipo de sintoma, gênero. Então, são pistas que a gente fala que são de um quebra-cabeça, que no final da consulta, com os exames, a gente consegue dar esse diagnóstico para poder traçar um tratamento. Então, sem diagnóstico, não tem tratamento. E o diagnóstico melhor é com o reumatologista. E, ó, eu vou passar aqui, ó, o site o site reumatologiasp.com.br. Atenção, esse é o site que eu quero que você consulte, não. reumatologiasp.com.br. E eu quero também que você siga no Instagram. Esse site é da Sociedade Paulista de Reumatologia. Sociedade Paulista de Reumatologia. Isso é uma outra coisa importante, porque existem várias fontes de informação, a gente sabe hoje. Isso é importante. Várias páginas na internet, Nossa, a internet vários sites, influencers falando. Influencer também fala. Mas a gente tem que seguir as páginas que são confiáveis, de fontes confiáveis. Então, das sociedades médicas, a Sociedade Paulista de Reumatologia, do qual a gente faz parte, está falando em nome, Sociedade Brasileira de Reumatologia, assim como as outras especialidades têm. Mas essas sociedades têm as páginas tanto no site quanto no Instagram, no Facebook, Twitter. No Instagram é @reumatologiasp. Atenção, essa é a página oficial da Sociedade Paulista de Reumatologia. @reumatologiasp. E é o site reumatologiasp.com.br. Isso que nós falamos aqui agora, o doutor falou, muito importante. Não é influencer, não é coisa que vai falar, trazer uma informação. São lugares que têm a informação abalizada. Pelo amor de Deus. Ali que a gente... São entidades, isso mesmo. Entidades médicas que têm credibilidade para poder levar essa informação. E o doutor então, falando segue aqui, a gente no @reumatologiasp. @reumatologiasp. Doutor, muito obrigado, foi ótimo. Eu que agradeço, muito obrigado, agradeço o convite em nome da Sociedade Paulista de Reumatologia. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, vamos voltar para a gente falar sobre aquela questão da vida do universitário. Vai mandando sua pergunta aqui, ó. Vai mandando, não mude de canal não, espero você aqui, ó, tá bom?